E se eu te dissesse que em julho de 2025, algo cruzou nosso sistema solar vindo de outra estrela? E a NASA ficou em silêncio absoluto por 42 dias? E se te dissesse que quando finalmente liberaram as imagens, um dos astrônomos mais respeitados de Harvard acusou a agência de esconder a verdade? O cometa 3I Atlas não deveria existir. A composição química dele viola o que sabemos sobre formação planetária. A trajetória dele desafia probabilidades astronômicas. E o comportamento dele? Bem, isso é o que realmente deixou todo mundo de boca aberta. Em 1º de julho de 2025, o telescópio Atlas no Chile detectou algo incomum cruzando o céu. Inicialmente catalogado com a designação temporária A11BP7I, logo ficou claro que não era um objeto qualquer. A trajetória era hiperbólica. Isso significa que não estava preso à gravidade do Sol. Vinha de fora, do espaço interestelar. Foi batizado oficialmente como 3C Atlas, o terceiro objeto interestelar já confirmado visitando nosso sistema solar. Viajando a impressionantes 209 mil km/h, cerca de 170 vezes a velocidade de uma bala, ele estava a 670 milhões de quilômetros do Sol quando foi descoberto. Isso é quase na distância de Júpiter. Mas aqui estava o problema. Observações de arquivo mostraram que o objeto já estava ativo desde maio, 2 meses antes da descoberta oficial. E a atividade dele não fazia sentido naquela distância. Se este vídeo já está te deixando louco e você quer que eu continue destapando coisas que ninguém mais tem coragem de contar, esmaga o like agora mesmo e ativa o sininho. Porque o que vem em 3 minutos, provavelmente você não acha em nenhum outro canal. A NASA tentou esconder isso durante semanas, e o motivo vai te deixar inquieto. Porque o que veio depois das primeiras análises, ninguém esperava. A primeira coisa estranha foi o tamanho da coma, aquela nuvem de gás e poeira ao redor do núcleo. Quando o Gran Telescópio Canarias, com seu espelho de 10,4 metros, focou em 3I Atlas em 2 de julho. A coma media 26.400 por 24.700 quilômetros. Isso é quase o dobro do diâmetro da Terra inteira. Cometas a 3,3 UA do Sol, a distância onde 3I Atlas estava. Normalmente são objetos apagados, magnitude 15 ou mais fraca. Você precisaria de um telescópio profissional para vê-los. Mas 3I Atlas estava brilhando com magnitude 11,5. Quase 100 vezes mais brilhante do que deveria estar naquela distância. Como se algo dentro dele estivesse sublinhando violentamente, liberando enormes quantidades de gás. Só que aqui está o problema. A 3,3 UA, a temperatura de equilíbrio é cerca de 181 degrees. Água não sublima nessa temperatura, nem CO2 sólido. O que poderia estar criando aquela coma gigante e brilhante? A resposta estava no espectro, e foi aí que tudo começou a ficar realmente estranho. Em 6 de agosto de 2025, o James Webb Space Telescope apontou seu espectrógrafo infravermelho para 3I Atlas. A análise revelou algo que fez a equipe NASA pausar e conferir os dados 3 vezes. A proporção de CO2 para a água na coma era de 8,0 plus 1,0. Deixa eu explicar o que isso significa. Cometas do nosso sistema solar têm uma relação previsível entre CO2 e água baseada na distância do Sol. Quanto mais longe, mais CO2 relativo. É física térmica simples. Mas 3I Atlas tinha uma das maiores abundâncias de CO2 já registradas em um cometa. Só um outro objeto, o bizarro cometa C-2016-R2 da nuvem de Oort, tinha números parecidos. E esse cometa já era considerado uma anomalia. Era como se 3I Atlas tivesse se formado em condições completamente diferentes. Em um sistema estelar onde a química era invertida. Mas quando aprofundaram a análise, espera. Porque o que eu vou te contar agora está nos dados oficiais, mas a NASA demorou 42 dias para admitir publicamente. O cometa não estava apenas sublimando, estava acelerando, mudando de velocidade, como se algo dentro dele estivesse funcionando como um motor de propulsão. Observações do MAVEN em Marte mostraram jatos colimados,
feixes estreitos de gás apontando diretamente para longe do Sol. E para o Sol, simultaneamente. Lembra quando perguntei por que a NASA ficou em silêncio absoluto por 42 dias? Esses jatos bidirecionais? NASA sabia sobre eles desde setembro, mas só admitiu em novembro, depois que astrônomos amadores capturaram as imagens primeiro. Cometas emitem jatos quando o Sol aquece a superfície, é normal. São caóticos, imprevisíveis, governados por física térmica básica. O gás escapa de rachaduras, o cometa rotaciona, os jatos mudam de direção aleatoriamente. Os jatos de 3I Atlas não eram assim. Eram perfeitamente colimados, como se houvesse bocais direcionando o fluxo. E aqui está a parte que deixou os cientistas do MAVEN sem palavras. Os jatos apontavam em direções opostas simultaneamente, para o Sol e para longe do Sol. Isso não acontece naturalmente. A pressão de radiação solar sempre empurra o material para longe. Sempre. É uma lei física básica. A menos que haja alguma fonte de energia interna que estamos ignorando. Ou a menos que... Bem, essa possibilidade ninguém queria dizer em voz alta. E então observaram algo que mudou completamente a conversa. Entre julho e outubro de 2025, múltiplas observações mostraram que 3I Atlas estava mudando. Não gradualmente, não de forma previsível, em explosões súbitas de brilho. No dia 2 de janeiro, o astrônomo Terry Lovejoy reportou que o cometa tinha sofrido um outburst violento, uma erupção súbita. A magnitude saltou de 5,5 para 3,7 fotográfica e 3,2 visual em questão de horas. 3 dias depois, em 3 de janeiro, a magnitude era 2 a 2,4. 20 vezes mais brilhante, do nada. Cometas fazem isso, certo? Às vezes o gelo sublima violentamente e eles têm um outburst. Normal. Só que 3I Atlas fez isso repetidamente. Em 16 de outubro, outro outburst de 2 magnitudes. Em 21 de outubro, a magnitude era 8,2. No dia seguinte, 10. Mais fraco de novo. Como se estivesse ligando e desligando. E havia outro padrão. Um detalhe que os astrônomos inicialmente ignoraram como ruído instrumental. Mas não era ruído. Era a composição química que estava mudando. Em novembro, 4 semanas depois das primeiras observações, a composição espectral tinha mudado. A linha de emissão de sódio, Na, tinha aumentado dramaticamente. A proporção Na-K estava em 26/8, uma das mais altas já medidas em um cometa desde Ikea Seki, em 1965. Cometas não fazem isso. Sublimam camadas. É um processo de uma via, previsível. Mas 3I Atlas mudava de forma não linear, como se estivesse ajustando sua composição. Como se estivesse reagindo ao ambiente. Ou talvez a pergunta real já não seja o que é este objeto, mas por que parece que está nos observando de volta. E então veio o silêncio da NASA. Entre 1º de outubro e 12 de novembro de 2025, o governo do Zewaral entrou em shutdown. E coincidentemente, ou talvez não, foi exatamente quando 3I Atlas passou atrás do Sol, atingindo o periélio, ponto mais próximo do Sol, em 29 de outubro. Era o momento de maior atividade. O momento em que todos os telescópios espaciais, Hubble, James Webb, Stereo, SOHO, os orbitadores de Marte, estavam apontando para ele. E não houve nenhuma atualização pública por 42 dias. Astrônomos amadores começaram a postar imagens próprias. Mostravam múltiplas caudas. Mostravam mudanças de cor, de verde para dourado. Mostravam uma estrutura que parecia mais com filamentos organizados do que poeira caótica. Até que, em 19 de novembro, NASA finalmente convocou uma conferência de imprensa ao vivo. E o Associate Administrator Amit Kshatriya abriu dizendo: "Quero address the rumors. Este objeto é um cometa. Parece um cometa. Se comporta como um cometa. Todas as evidências apontam para ele ser um cometa. Mas ele não explicou os jatos bidirecionais. Não explicou os outbursts repetidos. Não explicou a trajetória improvável. E um dos cientistas mais respeitados do mundo não aceitou essa resposta. Avi Loeb, professor de astrofísica em Harvard e ex-chefe do departamento de astronomia,
publicou um artigo devastador no Medium horas depois da conferência. Ele catalogou 13 anomalias que 3I Atlas apresenta e argumentou que a NASA estava sendo deceptiva ao insistir que era um cometa natural. Aqui estão 3 dessas anomalias. Anomalia 1. A trajetória de 3I Atlas estava alinhada com o plano eclíptico do Sistema Solar com precisão estatística absurda. A probabilidade de um objeto interestelar aleatório fazer isso? Menos de 1 em 100 mil. Anomalia 2. A massa estimada com base no brilho e atividade é astronômica para um cometa. Estamos falando de algo potencialmente maior que montanhas. Anomalia 3. Se 3I Atlas fosse deixar dispositivos tecnológicos ao redor de Júpiter, e Loeb não está dizendo que é isso, só que os dados permitiriam, o objeto teria que entrar no raio de Rio de Júpiter. Essa é a região onde a gravidade de Júpiter é mais forte que a do Sol. E adivinha? A trajetória dele passa exatamente por lá em dezembro de 2025. Pensa nisso por um momento. Loeb não está dizendo que 3I Atlas é definitivamente uma sonda alienígena. Ele está dizendo que os dados são compatíveis com essa possibilidade e que descartá-la prematuramente é anticientífico. Ele citou Sherlock Holmes. There is nothing more deceptive than an obvious fact. A NASA diz, é óbvio que é um cometa. Loeb responde, óbvio baseado em quê? Nos dados que contradizem tudo que sabemos sobre cometas? Se 3I Atlas for realmente um visitante natural, apenas um cometa bizarro formado em condições alienígenas em outro sistema estelar, isso já é profundo. Significa que a química lá fora é radicalmente diferente da nossa. Que processos de formação planetária podem ser completamente invertidos em outros lugares. Mas e se não for? E se Loeb estiver certo? E se estivermos olhando para a primeira evidência física de tecnologia interestelar? Pensa no que isso significaria. Alguma civilização, talvez bilhões de anos mais avançada que a nossa, teria enviado algo através do abismo entre as estrelas. Não para nos visitar diretamente, mas para mapear, para observar, para deixar sementes tecnológicas em sistemas estelares promissores. E nós estamos tão presos aos nossos paradigmas, tão convencidos de que sabemos como o universo funciona, que quando algo extraordinário aparece, nossa primeira reação é negação institucional. Durante 70 anos procuramos sinais de rádio. Silêncio. E talvez a razão seja simples. Civilizações avançadas não transmitem, elas enviam. Objetos físicos, sondas, artefatos que podem cruzar o vazio interestelar por milhões de anos sem degradação. Quantos outros já passaram por aqui e não percebemos? Quantos catalogamos como cometas estranhos e esquecemos? Talvez o universo não queira ser ouvido, talvez queira ser tocado. Somos uma espécie que aprendeu a ver. Primeiro a olho nu, depois com lentes, depois com espectros de luz que nossos olhos nem conseguem captar. E agora, pela terceira vez na história, algo de outro sistema estelar cruzou nosso caminho. O primeiro, Oumuamua, nos deixou perplexos. O segundo, Borisov, era reconhecível. Um cometa, apenas de longe. E agora, 3I Atlas, que desafia a categorização, que age como se soubesse que estamos olhando. Talvez a grande pergunta não seja, estamos sozinhos? Talvez seja, estamos prontos para não estar? Se esta descoberta te fez questionar o que mais está escondido no céu, inscreva-se no canal e deixe nos comentários. Você acha que 3I Atlas é natural ou artificial? Porque em dezembro de 2025, ele fará sua passagem mais próxima da Terra, a apenas 270 milhões de quilômetros. E teremos a última chance de apontarmos todos os nossos telescópios para ele antes que desapareça para sempre. E se quiser apoiar investigações mais profundas como esta, considere virar membro do canal. Link na descrição. Deixe uma só palavra nos comentários. Natural ou artificial? Quero ver quantos de nós estamos pensando a mesma coisa, porque depois de dezembro, 3I Atlas sai do nosso sistema solar para sempre, e não vai ter como checar mais. Em dezembro de 2025,
Quando 3I Atlas fizer sua passagem final, todos os grandes observatórios estarão apontando para ele. Hubble, James Webb, os orbitadores de Marte. E talvez, só talvez, finalmente entendamos o que realmente cruzou nosso caminho. Ou talvez, percebamos que esta foi só a primeira visita de muitas. Porque no final, talvez a pergunta não seja se há vida lá fora. Talvez seja, quando vamos aprender a reconhecê-la quando ela passa bem na nossa frente. E se 3I Atlas for artificial, então talvez o universo não esteja vazio. Talvez esteja cheio de visitantes silenciosos, esperando pacientemente que a gente desenvolva olhos sensíveis o suficiente para vê-los. A resposta pode estar chegando. Ou talvez já tenha chegado, e estamos só aprendendo a ler.